O nosso tema, nova lei dos empregados domésticos, na verdade, vem inspirado pela emenda constitucional 72, que foi resultado da PEC 66, que é a PEC que tratou, conhecida como a PEC das domésticas, e não é à toa que recebeu esse título de PEC das domésticas, porque vocês sabem que no mundo são cerca de 50 milhões de trabalhadores domésticos, no Brasil são cerca de 7 milhões e 700 trabalhadores domésticos, mas desses 7 milhões e 700, cerca de 7 milhões são mulheres. E a luta dos trabalhadores domésticos, na verdade, é uma luta que se confunde com a luta por cidadania do povo brasileiro, e vem sendo, vamos dizer assim, os trabalhadores domésticos vêm conquistando terreno muito aos poucos, né, como acontece no Brasil, e talvez na luta dos trabalhadores em geral. Eu sempre gosto de dizer que, como o trabalhador doméstico, especialmente a empregada doméstica, tem um pouco de origem naquelas trabalhadoras que trabalhavam já no tempo da Casa Grande, de senzala do nosso Gilberto Freire, e para exemplificar como é que é a luta por cidadania, a luta pelos direitos, eu sempre me lembro que em 1827 nós tivemos a primeira lei contra a escravidão no Brasil. Foi a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de navios negreiros no Oceano Atlântico. E quando esta lei foi promulgada, por incrível que pareça, foi o período em que mais se traficou escravos para o Brasil. Quer dizer, a lei veio para proibir e aumentou consideravelmente, ou em progressão talvez geométrica, esse tráfico de escravos. Depois, por volta de 1850, veio a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário, e depois, em 1888, a lei áurea, e há 3 meses o governador Alckmin assinou uma lei contra a escravidão, punindo as empresas que usam trabalho escravo. Então veja que coisa incrível que é a luta para se obter cidadania no país. Os empregados domésticos, na verdade, foram contemplados pela legislação em 1972, com uma lei específica para eles, e na Constituição de 88, há cerca de 24 anos, foram tratados também como cidadãos de segunda categoria, porque tinham direitos que eram dos trabalhadores urbanos e rurais, mas não alcançavam dos domésticos. Então, feita essa primeira introdução, eu me deteria inicialmente no conceito de empregado doméstico. Quem é o empregado doméstico? A Lei 5.859 de 72 é a lei considerada Lei do Doméstico, né? E ela define o empregado doméstico como aquele que presta serviço de natureza contínua, de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. É um conceito singelo, mas ele encerra alguns aspectos relevantes. Quando diz que é um serviço de natureza contínua, na verdade está excluindo as diaristas, né? Porque as diaristas, segundo a doutrina, é um trabalhador que presta um serviço chamado eventual. E há 3 teorias que explicam o trabalho eventual, que é aquele que não gera vínculo empregatício e, portanto, não gera direitos trabalhistas em sentido estrito. O trabalhador eventual é definido por 3 teorias, como eu disse. O professor Amaury Mascaro cita a teoria da descontinuidade, quer dizer, aquele trabalhador que começa um trabalho num lugar, vai para o outro e assim por diante. Tem a teoria do evento, é aquele trabalhador que é contratado para um evento, por exemplo, parar a grama, ou limpar os jardins, que é uma coisa que às vezes é feita episodicamente, um evento que não se repete necessariamente, com alguma sincronicidade. E a teoria
da não fixação. Então são basicamente essas três teorias. E em cima dessas teorias é que se construiu a noção de que trabalhador diarista é aquele que que trabalha pelo menos até 2 vezes por semana. Então a gente encontra jurisprudência dizendo que o trabalhador diarista, que é alguém que trabalha 1 vez por semana numa residência, fazendo limpeza, recebendo por dia, não tem vínculo empregatício. 2 dias também. E a jurisprudência foi caminhando para dizer que 3 dias já seria indicativo de um vínculo empregatício, de uma continuidade, de uma fixação e, portanto, de uma relação de emprego. A finalidade não lucrativa é importante para definir, por exemplo, aquele trabalhador que presta serviço numa residência onde a dona de casa faz, por exemplo, salgadinhos, bolo ou costura para fora. Às vezes a empregada, embora esteja trabalhando na residência, está fazendo serviços com finalidade econômica, como ajudar na confecção de salgadinhos para vender em lanchonetes, ou para servir em restaurantes, ou em bolos, etc. Então, na verdade, se houver essa atividade econômica, então também descaracteriza o trabalho doméstico. Tem também a situação da pessoa que tem uma chácara de lazer e que, a certa altura, resolve plantar verdura para vender, ou criar galinha, ou produzir ovos. E o caseiro, que antes era um empregado doméstico, daqui de um momento em diante passa a cuidar de operações comerciais, de compra e venda, de atender clientes. Também descaracteriza a sua relação como de doméstico e passa a ser uma relação de um trabalhador comum. Não é? A tendência dessas conceituações é ir se dissipando na medida em que os direitos do doméstico também vão se equiparando aos dos trabalhadores urbanos. Então, quando forem totalmente equiparados, essas diferenciações não terão nenhuma repercussão. Mas, por enquanto, ainda tem. E, quando fala que presta serviço à pessoa ou à família, também tem uma importância esse conceito. É possível, por exemplo, uma empregada doméstica que é registrada por uma pessoa da família, digamos, para citar um caso que já vi na jurisprudência, ela é registrada em nome de uma sobrinha, mas na residência moram lá 3 irmãos que são tios dessa sobrinha. Às vezes são as pessoas que detêm as posses, que têm os bens, que têm os recursos para pagar, os direitos desse empregado doméstico, e essas pessoas não estão ali vinculadas formalmente no contrato de trabalho. Mas como a compreensão desse dispositivo que define o doméstico determina que quem presta serviço à família é doméstico, é possível, nessa perspectiva, um advogado, em circunstâncias muito particulares, desde que esclareça e defina isso perante o juiz, pedir que seja responsabilizado os demais membros da família. Às vezes é uma medida que garante que aquela pessoa que abre a sua ação trabalhista possa receber os seus direitos, porque as sobrinhas às vezes não têm bens, e os bens são justamente dos outros que não estão como seu empregador, mas que se servem do seu trabalho. Então, esse conceito de prestar serviço à família pode levar, numa ampliação de uma interpretação, a reconhecer a corresponsabilidade de todos que moram numa casa para pagar os direitos daquele empregado doméstico. E, portanto, os elementos de tipo dessa conceituação são a continuidade e a finalidade não lucrativa, principalmente. A PEC 66, que converteu-se na emenda 72, foi tão difundida na mídia que criou-se a sensação de que os direitos dos trabalhadores domésticos estavam nascendo naquele momento em que a PEC foi aprovada. E criou até um certo clamor, porque muita gente falou, poxa, eu não pagava nada para o meu empregado doméstico, agora vou ter que pagar. Porque a maior parte dos contratos de trabalhador doméstico são tácitos, portanto não são formalizados. E nós temos, por exemplo, em estados do norte do país, quando a situação econômica e cultural é muito mais difícil, em que há apenas 10 a 14% de formalização dos contratos. E nos estados do centro-oeste, isso aumenta um pouquinho para uns 20, 25%, e chega aqui na região sudeste, talvez com um índice de 20% a 40% aí, é uma estimativa que se tem. Então, apesar de haver já muitos direitos, a maioria deles não são efetivamente praticados em relação aos trabalhadores domésticos. Mas esses direitos
não vieram com a PEC nem com a Emenda Constitucional 72. Vieram, como eu disse, na Lei 5.859. Depois veio a Lei 6.887, que criou o conceito de salário de contribuição do doméstico, que passou a ser, antes era o salário mínimo, passou a ser o salário em que é efetivamente pago. O trabalhador doméstico tinha que entrar naquelas faixas de contribuição de 1 a 10 salários, e a partir dessa lei, o salário de contribuição do doméstico passou a ser aquele efetivamente recebido. O decreto 95.247, que incorporou o Vale Transporte como direito do doméstico. Depois teve a Lei 7.998, que trouxe o seguro-desemprego para o doméstico, vinculado à contribuição do Fundo de Garantia Facultativo, que veio com a Lei 10.208, e a Lei 11.324, que proibiu descontos de alimentação, vestuário, higiene e moradia, aumentou de 20 para 30 dias as férias anuais dos domésticos e trouxe a instabilidade gestante também para o doméstico. Essas leis trataram de alguns outros assuntos. Eu estou apenas referindo para vocês saberem a origem desses direitos nessas leis, porque elas às vezes, no Brasil, tem uma cultura de legislador pegar uma lei que trata de um assunto e enfiar um negócio que não tem nada a ver no meio para ver se passa e ninguém vê, né? E assim é que foi acontecendo com essas leis todas. E a questão da proibição do trabalho doméstico ou menor, que veio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que era uma coisa que já estava prevista na Convenção 82 de 99 da OIT. Muito bem, a nova redação do artigo 7º, parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, foi o que foi efetivamente alterada com essa emenda constitucional, porque o artigo 7º, como todos sabem, lista uma série de direitos dos trabalhadores, e lá no parágrafo único, em 88, se colocou tais e tais direitos também são para os domésticos, mas eram lá meia dúzia de remissões que se fazia. Com a alteração, o que se alterou basicamente foi esse parágrafo único que passou a incorporar o rol do artigo 7º praticamente inteiro. Eu digo praticamente inteiro porque ficou lá a questão da prescrição que ficou fora, tem outras coisas também, a questão da automação e tudo mais. Então, por exemplo, colocou-se o inciso 4º, salário mínimo, o inciso 6, irredutibilidade de salário. Eu marquei com asteriscos os direitos que o legislador constituinte incluiu no parágrafo único, mas que já existiam. Portanto, foi apenas para dar um efeito pedagógico, quer dizer, uma resposta que a sociedade dá, um comando que ela dá para dizer que o trabalhador doméstico é um trabalhador igual aos demais, um trabalhador que deve ser tratado com toda a dignidade que a sua condição de trabalhador o exige. Então eu listei esses direitos que foram guindados ao status constitucional, mas que já existia, eu coloquei um asterisco só para vocês terem uma ideia aí. Então o salário mínimo já existia, a irredutibilidade de salário também já existia, o 13º também já existia, e garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, esse era um direito que não estava transparentemente reconhecido. A proteção do salário na forma da lei constituindo crime sua retenção dolosa também não estava ainda positivado, quer dizer, não estava previsto na legislação. Também não estava a duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 semanais, que foi um direito que foi incorporado agora, porque durante muito tempo se imaginou que trabalhador doméstico não tinha direito à jornada, tinha que trabalhar 12, 14, 20 horas, e se fosse pedir hora extra, não ganhava. Apesar que um juiz lá atrás, conhecido, se eu não me engano, acho que era o Serson, há mais de 30 anos, já dizia que trabalhador doméstico também tinha jornada, embora ele fosse alguém que pregasse naquela época no deserto, né? Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%, também não era direito do doméstico. Se ele não tinha jornada, imagine direito a 50%. Também não tinha aviso prévio proporcional, aliás, estava na Constituição de 88, esse dispositivo que assegurava o aviso prévio proporcional para todos os trabalhadores, isso já foi regulamentado agora.
há cerca de um ano e pouco, não é isso? Essa lei que criou o aviso prévio proporcional por tempo de serviço, que cada trabalhador tem direito a 30 dias de aviso prévio no mínimo, e depois que completa um ano, 3 dias por ano de serviço. Então, se ele tiver um ano, já tem 30 dias mais 3 dias, até o limite de 90 dias, 30 dias mais 60. Ou seja, ele pode acrescentar ao seu aviso prévio mais 60 dias se tiver 20 anos de serviço, por exemplo. Proibição de diferenças de salários, reconhecimento de convenção e acordo coletivo de trabalho. Também não existia reconhecimento de acordo coletivo de trabalho. Apesar de haver sindicato de doméstica e sindicato de patrões domésticos, não havia reconhecimento dessas convenções. O Ministério do Trabalho não era depositário, não havia iniciativas. E agora, recentemente, nós tivemos a primeira convenção coletiva feita entre Federação dos Empregadores Domésticos, Sindicatos Domésticos, para abranger a região da Grande São Paulo. Isso foi noticiado na mídia. Criando... É uma convenção ainda questionável sobre vários aspectos, com validade até dezembro de 2013, que cria piso salarial para babá, por exemplo, que cuida de uma criança, tem um salário de 1.200, para cuida de 2 e 3 e assim por diante. Mas, no mais, ela está repetindo aí o que está na lei ou o que está no projeto de lei que está no Congresso. Então, é uma convenção... Criou uma coisa que talvez seja discutível, que é a possibilidade de fazer salário complessivo, que é pagar um valor para englobar a jornada, a hora extra, etc., o que é questionável, mas, enfim, a primeira convenção que saiu foi recepcionada lá na Superintendência do Ministério do Trabalho e, pelo menos formalmente, ela está sacramentada. Obviamente, será objeto de discussões aí para essas relações que se deem no âmbito dessas cidades abrangidas, que pega aqui, acho que Mogi, Itaquá, Suzano, a Grande São Paulo. Ficou fora a litoral e ficou fora a capital nessa convenção. Desses direitos que foram guindados a status constitucional, alguns deles, embora estejam ali devidamente reconhecidos, ainda não podem ser efetivados por algumas circunstâncias. E, portanto, são direitos que dependem de regulamentação. Um deles é a tal proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, que é aquela coisa do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e que onera um pouco mais o empregador na hora de desligar o empregado. A segunda é o seguro-desemprego, embora ele exista para aqueles empregadores que resolveram, esponte próprio, iniciativa própria, dar o fundo de garantia aos seus empregados, pela lei que criou o fundo de garantia facultativo. Sendo facultativo o fundo de garantia, o trabalhador que fosse contemplado por esse benefício passaria a ter direito ao seguro-desemprego, dentro de certas regras que o órgão gestor do fundo estabeleceu. Essa lei do fundo de garantia, na verdade, ela diz basicamente que o empregador que fizer a primeira contribuição para o fundo em favor do doméstico passa a ser obrigado daí para frente a fazer todos os meses. Então, o que cria a obrigação é o recolhimento da primeira contribuição. Se ele nunca recolher a contribuição, não tem obrigação, mas se o fizer uma vez, terá que fazê-lo continuamente. E se ele fizer as contribuições, esse trabalhador doméstico passa a ter na sua dispensa direito a seguro-desemprego. Isso é o que está vigendo até agora. Nós vamos em seguida entrar no projeto que está em andamento no Congresso Nacional, para falar disso um pouco mais. O fundo de garantia por tempo de serviço agora, apesar de ter facultativo, como eu disse, a partir da emenda constitucional ele é obrigatório, mas é obrigatório em que perspectiva? A partir do momento em que os órgãos oficiais, o FAT, o governo, etc., regulamentarem a sua forma de recolhimento. Por enquanto ainda não tem esta obrigação. Então quem nunca pagou o fundo ainda não está obrigado a fazê-lo, enquanto não sair a regulamentação que será amplamente difundida na imprensa, certamente todos os advogados e não advogados vão ficar sabendo. Esse fundo de garantia só pode ser exigível após a edição de um regulamento que dê os nortes para quem recolhe. Hoje é uma tarefa muito difícil para o empregador doméstico, se você considerar, inclusive,
outras regiões do país e os níveis de escolaridades de compreensão e de entendimento geral, é muito difícil, mesmo quem quer dar o fundo de garantia para o seu empregado hoje, que é facultativo, tem muita dificuldade de pagar, de recolher, melhor dizendo. Emitir uma guia eletronicamente é muito difícil, a burocracia é muito pesada. E quando o legislador constituinte guindou os direitos ao status constitucional, ele botou alguns lá que já têm aplicação imediata. Jornada de trabalho de 8 horas por dia e 44 semanais, imediato. Mas quando chegou no fundo de garantia, na proteção do seguro-desemprego, na questão do seguro de acidentes, etc., ele disse, e tais direitos, desde que facilitados os mecanismos para recolhimento. Porque o empregador doméstico não pode se enfiar numa burocracia igual uma empresa pode, porque tem contador, tem advogado, então tem que ser uma coisa simples. E então ele condicionou alguns direitos a que haja simplificação dos procedimentos, a que haja política de simplificação nas obrigações fiscais, tributárias e acessórias. Tudo tem que ser simplificado, senão a lei, como se fala no Brasil, não vai pegar. E nesses benefícios entra o fundo de garantia, entra o salário família, remuneração do trabalho noturno. A CLT tem um dispositivo expresso dizendo que ela não se aplica ao trabalhador doméstico. Obviamente, o adicional de 20% que está previsto na CLT não se aplica ao doméstico automaticamente se ele não for repetido numa lei que diga que ele se aplica ao doméstico. Embora possa ter algum juiz que, numa circunstância tal, a partir da Constituição, já passe a entender que tem um parâmetro aí, por analogia, mas isso se a lei ficar muito tempo sem ser regulamentada. Né? O salário família também depende dessa regulamentação. A assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos, que é o auxílio creche, esse é um direito também do doméstico, mas que não é um direito que é assumido pelo empregador doméstico. Isso, na verdade, é uma obrigação das prefeituras e tem dotação orçamentária do governo federal, tem repasse para isso, embora esteja no rol desses direitos. Mas isso já inspirou, por exemplo, os sindicatos agora a colocar uma cláusula lá dizendo que tem que dar um auxílio creche para quem tem filho, etc. e tal. Então, embora não seja uma obrigação, vai criando aí uma série de inspirações aí nesse sentido. O seguro de acidente de trabalho também não era uma obrigação anterior, quer dizer, o empregador não pagava, não era recolhido, então o empregado doméstico também não tinha proteção. E nós temos as garantias que já existiam e que ficaram inalteradas, que é o vale-transporte, o auxílio-doença, a pensão por morte, o auxílio-reclusão e a reabilitação profissional, que já era direito de empregado doméstico. Ele estando com a sua relação formalizada, com seus recolhimentos em ordem, ele faria jus já a esses benefícios. Então, resumidamente, aplicação imediata, limite de jornada de 8 horas e 44 semanais, intervalo de 1 a 2 horas para refeição e descanso. O trabalhador que trabalha mais de 6 horas tem direito a um intervalo, que pode ser, no mínimo, 1 hora, no máximo 2. Isso é o que está vigorando atualmente. Eu digo é o que está vigorando, porque daqui a pouco nós vamos falar da lei que está já prestes a ser aprovada e que está mudando um pouquinho isso. Também a possibilidade de acordo de prorrogação de jornada ou acordo de compensação. Uma coisa está imbricada com a outra, quer dizer, você prorroga de um lado e compensa do outro. Não é? O trabalho a tempo parcial com remuneração proporcional já era uma questão que, no âmbito dos trabalhadores urbanos, já era disciplinado aí numa orientação jurisprudencial, se eu não me engano, a 358 da SDI, do Tribunal Superior do Trabalho, que permitia que você pagasse um salário mínimo para um trabalhador que proporcional ao número de horas que ele se dedicasse ao emprego. Pagamento de 13º com base no valor da remuneração integral, retenção do salário do empregado por parte do patrão passa a configurar crime, obrigação à atenção às normas de saúde, higiene e segurança. Às vezes a pessoa pergunta, mas onde é que isso aplica a doméstica e tal? Então, às vezes tem empregador que põe a empregada doméstica para limpar a janela mora no 14º andar de um prédio e fala, você vai limpar a janela. Ela fala, tá bom, por onde? Por fora.
Ela tem que subir no parapeito da janela e você passa e fica escandalizado. Então, são questões que têm repercussão num acidente, até em um agravamento de uma responsabilidade. E agora vamos falar da regulamentação, que é um projeto de lei que foi de iniciativa do governo. O líder do governo, Romero Jucá, que foi quem encampou, foi criada uma comissão mista, quer dizer, uma comissão com membros da Câmara e do Senado. Essa comissão elaborou uma proposta de lei, que na verdade muda a lei do empregado doméstico, né? E que tenta equacionar esses dilemas que foram trazidos à baila agora com a emenda constitucional. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto foi ajustado ali. O governo está resistindo um pouquinho, porque o projeto reduz a contribuição patronal, quer dizer, a contribuição do empregador ao INSS, e o governo está reagindo, mas tudo indica que deve ser aprovado como ele está. Recebeu contribuição de vários setores, inclusive dos sindicatos de domésticos, de entidades interessadas no assunto, de partidos e tal. Mas esse projeto não deve ter muita alteração até a sua aprovação, que eu penso que está próxima. Então, vamos falar dele especificamente. De modo que é preciso fazer essa ressalva. É um projeto que ainda não está aprovado, ele não está valendo ainda, mas que, portanto, nós estamos apenas comentando ele para que, quando ele for aprovado e entrar em vigor, todos já tenham razoavelmente uma ideia do que ele é e como é que as coisas vão se dar. É um projeto que não tem muita modificação, porque ele, na verdade, foi compilando coisas da CLT, coisas que estão nas leis que beneficiam os domésticos, foi compilando coisas da própria lei do doméstico, de 72, e fez uma consolidação daquilo tudo com alguns acréscimos. Então, muito bem. Primeiro que ele, no primeiro artigo, ele mantém o mesmo conceito que eu acabei de ler para vocês, que é da lei do doméstico. Então, o conceito de empregado doméstico será o mesmo. Mas ele incorpora um entendimento da jurisprudência de que mais de 2 dias de trabalho numa residência não é diarista. Então, ele diz que é trabalhador doméstico, aquele conceito todo que eu acabei de falar para vocês, mas diz a quem trabalha mais de 2 dias por semana. Então, esse projeto já está tentando pacificar isso, quer dizer, criar uma regra clara. Trabalhou 3 dias, não é diarista, trabalhou 2. Embora ele tenha uma contradição em si, que, se você considerar 2 dias de trabalho, são 2 dias inteiros de trabalho, são 16 horas de trabalho por semana. E, nesse projeto, ele disciplina o trabalho a tempo parcial, dizendo que trabalho a tempo parcial, com vínculo empregatício, evidentemente, é aquele que não ultrapasse 25 horas por semana. Então, se alguém trabalha 16 horas, é menos que 25. Pode muito bem dizer, eu trabalhava a tempo parcial, então pode dar uma celeuma. Então, há uma contradição aí. Mas, enfim, não vamos nos deter nas contradições do projeto, porque também me parece que não são muitas, né? Eu sempre digo que, quando se contrata uma diarista para fazer um serviço, o conveniente é que ela receba todos os dias. Ela é diarista, ela pode resolver não vir na semana seguinte e já está com o chorinho no bolso. Então, tem algumas pessoas que contratam a sua diarista 1 dia por semana ou 2 e pagam por mês. Então, isso começa a criar uma situação um pouco ambígua em desfavor de quem está pagando. De modo que, se a pessoa é diarista, é bom que seja mesmo diarista. Toma teu dinheiro, porque tanto a empregada, a trabalhadora diarista, pode não querer vir na semana seguinte por algum problema qualquer dela, e não precisa vir, se não puder, basta que às vezes avise, eu não vou mais, eu não vou a semana que vem, como a própria pessoa que contrata pode dizer, olha, semana que vem eu estou viajando, você não precisa vir. E não tem nenhuma obrigação de pagar ou não, está dentro do risco do negócio. A regra da pessoa diarista é que ela é um autônomo, um trabalhador autônomo, e como tal, o Rubens Requião, por exemplo, ele diz que o trabalhador autônomo a figura do trabalhador autônomo se confunde, ou do autônomo, com a empresa.
a empresa dá a ideia de uma pessoa jurídica, mas não, ele entende que o autônomo é uma empresa. E, como tal, corre o risco da sua atividade. O conceito dele é muito utilizado, por exemplo, na questão dos representantes comerciais, que trabalham aí, vão visitar ou não vão, saem ou não saem, e no fim, se tem vendas, recebe comissão, se não tem, então. Então, ele assume o risco, paga o seu celular, a sua gasolina, o seu estacionamento e tal. Então, ele age como se fosse uma empresa no sentido comercial da palavra. E a ideia de ser como uma empresa é a ideia de que tem os riscos. E os riscos de quem é diarista é ter um dia que tem serviço, um dia que não tem, e assumir os custos da sua atividade até certos limites. O que se admite na diarista é pagar o dia dela, mais a despesa de condução, que parece que é a praxe. Tá certo? Então, o projeto mantém o mesmo conceito, mas faz marca este ponto, condicionando o trabalho a quem, com vínculo a quem trabalha mais de 2 dias na semana. Ele também cria a possibilidade, aliás, cria não, mas contempla o acordo de compensação. Mas o fundamental do acordo de compensação é dizer que ele tem que ser escrito. Não pode haver acordo de compensação verbal. Não é? Ele também diz o seguinte, que uma trabalhadora ou um trabalhador que trabalhe além das 8 horas diárias, ou que faça um acordo de compensação, ou um acordo de prorrogação, as horas que ele trabalha menos num dia, ele pode ter acrescidas em outro dia, daquela mesma semana, num primeiro momento. De modo que, se a pessoa trabalha 6 horas na segunda-feira, ela pode trabalhar 10 na terça. O limite é 2 horas por dia, não pode trabalhar mais do que 2 horas além das 8 diárias. Não é? Mas se a pessoa, no apurado da semana, trabalhou mais do que 44 horas semanais, então ela tem um excesso. E esse projeto prevê o pagamento das primeiras 40 horas extraordinárias no mês da prestação do serviço, ou seja, com o mês da prestação do serviço. E cria a possibilidade, então, de o que remanescer, o que suplantar, o que for além dessas 40 horas extras, vá para um banco de horas. Então, nesse aspecto, a lei procurou disciplinar a situação daquelas famílias que precisam, durante o período escolar, por exemplo, que o empregado doméstico lhe auxilie um pouco mais, mas nas suas férias ou nas férias escolares dos filhos possa mudar essa rotina e se compensar. A ideia, me parece, que foi não onerar economicamente a família que tem um empregado doméstico, até para não prejudicar o empregado doméstico perder o emprego, não é? Ou reduzir esse mercado de trabalho que já vem se reduzindo de certa maneira, por outras razões. Então, esse saldo, além das 40 horas extras mensais, que vai para um banco de horas, ele pode ser compensado dentro de um ano. Isso é um ponto que também as lideranças de trabalhadores se insurgiram, porque acharam que um ano era um tempo muito longo. Pode ser que isso se reduza a 6 meses, ou fique nesse um ano mesmo, né? E também diz esse projeto que os intervalos, repousos, horas não trabalhadas, os repousos aí é o intervalo de o domingo e os intervalos de almoço ou de jantar, né? Não serão computados como jornada. Também era isso já. A CLT já dizia que os intervalos intra-jornada, hora de almoço, não computa, não é considerado na jornada. Quer dizer, se o empregado entra às 8 da manhã, trabalha até meio-dia e retorna às 14 para trabalhar, essas 2 horas que mediam esses 2 períodos não entra na jornada. Trabalhos em domingos e feriados não compensados serão pagos em dobro. Isso, na verdade, vem da Lei 605/49, que é uma lei geral para todos os trabalhadores, que é uma lei de 1949 antiga, e vem do direito ao descanso semanal remunerado, que tem um nome estranho, que às vezes é utilizado para se referir ao descanso semanal remunerado, que chama-se descanso hebdomadário. Parece uma palavra muito estranha, e é mesmo. E outro dia eu soube que caiu num concurso de procurador e ninguém acertou. Perguntava-se, acho que no oral, o que era descanso hebdomadário e ninguém sabia. Era mais uma pegadinha, né? Mas é bom saber que quando aparecer isso em alguma ação trabalhista,
para quem não está familiarizado com esses termos jurídicos, pode não ser surpreendido, né? Então, o projeto criou o trabalho a tempo parcial, até 25 horas por semana é trabalho a tempo parcial. Isso quer dizer que, antes dessa lei, havia uma discussão na doutrina e na jurisprudência, dizendo se era possível pagar menos do que um salário mínimo para uma empregada doméstica. Então, havia três correntes. Eu vou ficar em duas para não estender muito. Uma entendia que não podia pagar menos do que um salário mínimo. Ah, mas trabalha 3 dias, não interessa, tem que pagar um salário mínimo. Por quê? Porque é uma relação que ela não se dá sob luzes, em geral, não tem fiscalização. Então, quem entendia dessa maneira achava que permitir pagar menos de um salário mínimo para um empregado doméstico, a pretexto que ele trabalha menos do que 8 horas por dia, né, seria criar uma porta, abrir uma porta para a fraude, para lesar esse trabalhador que às vezes está trabalhando sem condições de fiscalização, sem nada. Então achava que tinha que garantir o mínimo para tal. A outra corrente que achava que não, entendia o seguinte: se alguém trabalha 8 horas por dia, 6 dias, 5 dias por semana e mais 4 no sábado, por exemplo, ganha um salário mínimo, R$ 678, e o outro trabalha só 2 dias por semana ou 3 e é registrado, não é justo ganhar a mesma coisa que trabalha menos. Então é um enriquecimento sem causa. Então era uma outra teoria. Mas, enfim, a OJ 358, se eu não me engano, esse é o número, ela criou essa possibilidade de se pagar proporcionalmente ao tempo de efetivo trabalho, à remuneração. E a lei agora cria essa possibilidade ao trazer para o escopo da lei do doméstico o trabalho a tempo parcial. Você quer contratar uma empregada doméstica para trabalhar 3 dias por semana, fala, não vou querer correr risco nem nada, ou 2 dias que seja, você fala, eu vou te pagar um salário fixo por mês, e você nesses outros dias pode ser diarista em outras casas, pode trabalhar em outro emprego, e vou recolher seus direitos todos com base no que eu te pago. E aí a pessoa está devidamente formal, não tá, né, e fica mais protegida também de certas surpresas. Bom, muito bem. Também trouxe, no caso do trabalho por tempo parcial, as férias também não são de 30 dias. Quem trabalha até 25 horas tem 18 dias por ano. E quem trabalha 8 horas por semana, aliás, quem trabalha 16 horas por semana, tem 8. Na verdade, é uma escala que a lei está dando que começa com 18 e para em 8. Então, ela vai, oportunamente, vocês vão ver essa escala, mais para vocês ficarem inteirados disso. Isso está devidamente detalhado no projeto, né? Obriga que o contrato por prazo determinado seja anotado na carteira, que é uma dúvida que as pessoas sempre têm. E o contrato de experiência, o doméstico? Geralmente a empresa monta um contratinho de experiência, a empregada assina, mas para evitar, é sempre bom fazer também o contratinho, ainda que não seja um documento com todas as características de um contrato, feito no computador, etc. Pode ser um livro, um caderno, anotando ali as condições e tal, mas aí anotar na carteira do empregado, de preferência tirar uma cópia e guardar. Contrato de experiência no máximo de 90 dias e o contrato a prazo determinado, que não é só o contrato de experiência, também é uma inovação que a lei traz para o doméstico, que pode ser até 2 anos para necessidade transitória ou substituição temporária de empregado doméstico com contrato interrompido ou suspenso. O que é isso? Às vezes, a pessoa tem alguém em casa que sofreu um acidente e precisa de uma pessoa para cuidar num período que não suplante os 2 anos, por exemplo. Então ela diz, olha, está sendo contratada para atender esta pessoa assim, que está se convalescendo de uma doença, ou uma gestante que ganhou bebê precisa de um primeiro período de apoio, ou ela tem uma empregada que saiu de licença médica, ou a empregada também está de licença gestante. Então são situações que essa família pode contratar um empregado por prazo determinado, e que pode ser mais do que 90 dias, no caso, porque é uma necessidade transitória, ou é para substituir aquela empregada que está de licença gestante, que está de auxílio-doença, que está, se for um empregado doméstico sexo masculino, por exemplo, que começou a trabalhar aos 18 anos, mas de repente aos 19 foi convocado para o serviço militar. Enfim, tem várias hipóteses que podem ser contempladas nesse contrato por prazo determinado, desde que seja feito por escrito e que seja anotado na carteira, certo?
E qual é a vantagem do contrato a prazo determinado? É que quando o empregado é demitido, não precisa ser indenizado pela dispensa imotivada com 40%, com aviso prévio. E a lei já diz que nos contratos a prazo, esse texto de lei diz que não haverá aviso prévio. Não terá que pagar aviso prévio. A lei também fala que nesses contratos por prazo determinado, se ele for rompido antes do seu termo final, seja o contrato de experiência, seja o contrato, terá que ser indenizado o trabalhador por metade do que remanescer. O trabalhador foi contratado por 90 dias, trabalhou apenas 30 dias e o empregador resolve desligá-lo, então faltam 60 dias ainda para terminar o contrato. Então tem que indenizá-lo com 50% desses 60 dias. Pagar metade da indenização. A lei também cria a possibilidade de regime de 12 por 36, prevendo a situação daqueles cuidadores que passam a noite cuidando de uma pessoa idosa, de uma pessoa com problemas de saúde. Então, reconheceu, ou está reconhecendo, que é legítimo fazer um contrato que a pessoa fique 12 horas trabalhando e descanse 36 horas. E no valor da remuneração combinada, já está embutido aí o repouso remunerado e as horas todas, né? Então, isso é uma outra previsão, né? Obviamente que terá que ter um intervalo de pelo menos 1 hora de refeição. A lei também está disciplinando o doméstico que acompanha o empregador em viagem. Às vezes é comum a pessoa que viaja com a família, que tem filhos, etc., querer levar o seu empregado doméstico junto, o seu empregado doméstico para ajudar. Tem alguns que depois querem cobrar a passagem da doméstica, né? Mas a lei diz o seguinte, que só é possível se tiver previsto no contrato. Se não estiver previsto no contrato que aquela empregada estará sujeita, em certas circunstâncias, a acompanhar a família em viagem, ela não é obrigada a ir, em primeiro lugar. E a lei também diz que nessas hipóteses só serão consideradas como jornada o tempo efetivamente à disposição para trabalho. O tempo de descanso da empregada, a hora que ela está dormindo, etc., não é considerado, mesmo em viagem, tempo à disposição do empregador, né? E eventuais excessos de jornadas também poderão ser compensados no retorno da viagem. Então, a lei, nesse aspecto, é bastante detalhista. Uma outra coisa que a lei está trazendo é que ela está obrigando a haver controle de jornada do empregado doméstico. E ela não está dizendo cartão de ponto, meio eletrônico, etc. Tal, só. Ela está dizendo desde que seja um meio idôneo. Isso quer dizer que um caderno, uma brochura, uma anotação que reflita a jornada da empregada resolve o problema. É uma cadernetinha lá que ela põe a hora que ela chega, a hora que ela sai, está valendo. E o empregador doméstico todo dia olha para ver se está certo aquilo, se está dentro, etc. Às vezes, também é importante dizer que a Justiça do Trabalho não considera meio idôneo aqueles registros de horário que são, como se diz aí, britânicos. Põe a hora certinha aqui, todo dia entra 8 horas da manhã, todo dia sai 5 da tarde. A jurisprudência considera isso britânico, né? Essa expressão britânica, cada um acha que a expressão tem uma razão de ser, né? Uns falam que é porque tem a guarda lá, que troca a guarda no Palácio de Buckingham, né? Sempre no mesmo horário. Outros falam que a pontualidade dos ingleses, que eu já ouvi dizer que é péssima. Mas então, os ingleses são muito pontuais, não são pontuais, nós somos mais pontuais que eles, né? Mas a gente tem aquela mania de achar que os outros é sempre mais que a gente, então... E, na verdade, é em referência ao nosso Big Ben, né? que é o meridiano de Greenwich, não é isso? Que dá a hora certa oficial. Então, muito bem, esses controles não valem, então é importante que tenha aquela pequena variação, né? Chegou 7h40, chegou 8h15, chegou... Né? A minha colaboradora, por exemplo, ela começou chegando 7h30, hoje já está chegando 9h40. Mas eu fico esperando lá, o que aconteceu? Agora as desculpas são muitas. Ela é boazinha tudo, mas na medida que vai... Então é importante
também ela sai mais tarde também, às vezes saía 6, 7, 8 horas. Quando ela chega muito tarde, ela fica, vai embora, né? Enfim, então é importante que tenha esse controle que seja idôneo. E idôneo aí tem um sentido não só ético, como tem um sentido também efetivo de registrar com fidedignidade o horário que a pessoa chegou e saiu, até para fins acontece um acidente, ela estava trabalhando, não estava, foi dentro do horário, foi fora, assim vai, né? Para evitar a questão da responsabilidade civil do empregador e assim por diante, né? O que mais nós temos aqui na questão do intervalo? Bom, interessante, a lei também cria a possibilidade, o que não há para o empregador e para o empregado urbano, de ter um intervalo de almoço ou jantar inferior a 1 hora. A lei passa a permitir que você combine com o seu empregado doméstico, ou que o empregador doméstico combine com o seu empregado doméstico, que fica melhor, meia hora por dia de almoço. Porque às vezes o empregado doméstico fala, se eu ficar mais meia hora aqui, eu vou pegar um ônibus mais lotado. Então a ideia da lei é que cria essa flexibilidade, a pessoa encurta meia hora na hora do seu almoço, mas ela também sai meia hora mais cedo para ir embora para a sua casa e tal. Então, ao mesmo tempo que a lei cria a possibilidade de reduzir para meia hora apenas o horário de intervalo, e isso não estará violando, portanto, a regra de concessão do intervalo, ela também permite a ampliação do intervalo para até 4 horas por dia. O que é 4 horas por dia por quê? Se a empregada dorme no emprego, e então ela tem que preparar o café da manhã, por exemplo, para as crianças que vão para a escola, e no final do dia também, à noitinha, fazer o jantar. Ela mora na mesma casa. Então a lei está sensível a essas situações e está prevendo que é possível que ela tenha 2 períodos de intervalo. Ela faz o café da manhã, arruma a casa, 11 horas, descansa até a 1, prepara o almoço, não sei o quê, aí descansa das 3 às 5, aí volta a trabalhar. Então, como essa jornada, esse intervalo não entra no cômputo da sua jornada normal, então se você juntar 8 horas de trabalho com mais 4 descansos, dá 12. Então é possível uma pessoa que, em tese, fique à disposição com esses pequenos intervalos de 1 ou 2 ou 3 horas, entre as 7 da manhã e as 7 da noite. De modo que isso possa ajudar a organizar os horários e também não alterar as finanças de quem paga, porque às vezes é uma pessoa assalariada que não tem como pagar horas extras, né? Se você associar isso com a possibilidade de ter até 2 horas extras por dia, é possível, é muito flexível essa relação. Então, pode ser feito com bastante, né? A lei só exige que não tenha nenhum intervalo com menos de 1 hora nesses casos. Então a pessoa tem 4 horas, não vai dar intervalo de meia e meia hora, não pode. Tem que ser um de 1 hora, outro de 3, um de 2 de 2, um de 2,5, outro de 1,5. Então a família se compõe com a empregada de um jeito que ela possa fazer isso, não é? A lei também estabelece o adicional noturno de 20% para os domésticos, quer dizer, como é a CLT. Se houver alguma convenção dizendo que é mais, aí obviamente vale o que for mais benéfico. Também repete a CLT que a hora noturna é considerada entre 22 e 5 da manhã, e que a hora noturna ela é computada como hora fixa de 52 minutos e 30 segundos. Então a jornada das 22 às 5 não tem 1 hora. A pessoa trabalhou 52 minutos e 30 segundos, é como se ela trabalhasse. Evidentemente, eu estou intuindo que possa ter quem não seja advogado, porque os advogados sabem sobejamente tudo isso. Eu só apenas estou procurando, peço desculpas a eles, porque eu estou procurando situar todo mundo dentro do contexto aqui. Então, mas a lei diz o seguinte: alguém que é contratado para a hora noturna, para trabalhar à noite exclusivamente, também tem que ter o hora adicional noturno sobre toda a jornada. Isso é interessante. Então a pessoa é contratada para entrar às 22 e sair, sei lá, às 7 da manhã, com intervalos de 2, 3 horas, etc. O que a lei diz é o seguinte, que o adicional noturno deve pegar toda a remuneração da pessoa. Então ela foi contratada para ganhar R$1.000 por mês para trabalhar à noite. Tem que colocar lá os 20%. E também não se deve colocar no recibo o valor compressivamente, que a gente chama, que é junto. Tem que pôr lá salário, tanto, adicional noturno, tanto, se tiver hora extra, tanto. De modo que o empregado possa olhar aquilo e falar, não, recebi minhas horas extras, recebi meu adicional noturno. Porque se der tudo junto, ele vai achar que deu o salário dele de R$1.500 por causa dos bons serviços que ele presta, e fala, agora eu quero adicional noturno, quero hora extra.
que é muito comum a pessoa se achar sempre mais importante às vezes do que é mesmo. Ela fala, esses 1.500 o senhor me deu porque eu sou bom empregado, agora eu quero o resto, né? O intervalo mínimo entre uma jornada e outra também tem que ser observado. Ninguém pode parar de trabalhar às 10 da noite e voltar no dia seguinte às 7 da manhã. A pessoa tem que ter no mínimo 11 horas de intervalo para repouso entre uma jornada e outra. E tem que ter no mínimo 24 horas por semana de descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Se a pessoa tiver que trabalhar aos domingos, problema de saúde na família, cuidar de alguém, é bom que a família se organize para lhe dar pelo menos um domingo por mês, sob pena de ter que pagar isso de uma forma indenizada, em dobro. Se você somar as 24 horas que tem que ter de descanso no domingo, com as 11 que tem que ter entre uma jornada e outra, você chega em 35 horas. Então, é muito comum se encontrar ações na justiça onde a pessoa fala, olha, a pessoa parou de trabalhar no sábado e voltou, sei lá, no sábado, que horas, e voltou na segunda às 7 da manhã. Então ficou menos de 35 horas, e o juiz dá aquela diferença como hora extra. É muito comum ver decisões nesse sentido. Né? Aquela intervalo, então, saiu às 22 fazendo extra e voltou no outro dia às 6 da manhã. Então, das 22 às 6, vamos dizer que daí 8 horas, né? Então a pessoa pede mais 3 horas por noite de hora extra, isso no fim dá uma fortuna, ao final de um ano, 2, 3, 10. Então muitos advogados sempre fazem essa constatação e aí pedem na justiça, as ações oneram demasiadamente os empregadores, por isso que é importante respeitar os parâmetros legais. Férias com 1/3, que já era um direito reconhecido, abono pecuniário de 10 dias, quer dizer, o empregado tem que pedir com pelo menos 30 dias de antecedência, antes de sair de férias, que ele quer receber 10 dias em dinheiro e se vai gastar 20. Tem que avisar o empregador. Notadamente o doméstico, porque ele está com a sua economia ali, uma camisa de força, precisa se organizar para poder pagar o empregado antes dele sair de férias, então é bom combinar antes. Também prevê, tem empregador que o empregado reside no emprego, ele dá férias e fala, se manda, não quero ser aqui. Não pode. A pessoa não tem casa, a casa dela é aquela. Então, a lei também disciplina isso. Ela diz que é lícito que o empregado que resida no emprego possa ficar no mesmo local durante suas férias. Não é? E a lei também proíbe, a lei permite descontos de adiantamento salarial, não é? E, salvo os de adiantamento salarial, os outros que a lei enumera exigem acordo escrito. O empregador pode descontar um valor de plano médico, plano odontológico, seguro, previdência, não pode passar de 20% do salário da empregada, e isso tem que estar previsto por escrito. Isso é fundamental, porque a lei está procurando formalizar ao máximo a relação, tudo ficar combinadinho, para não ter aquela conversa, não foi isso que foi combinado. Não é? E esses benefícios, plano de saúde, seguro odontológico, seguro médico, plano de saúde, previdência privada, quando for ofertados pelo empregador, também não tem natureza salarial, não entra nas férias, não entra no 13º, e nem no fundo de garantia. Não é? E, às vezes, ocorre que o empregado trabalha numa residência e mora numa edícula, que fica nos fundos, ou, às vezes, num quarto de empregada. Então, a lei também está dizendo que não há direito à posse desse local que a pessoa reside, se ele tem a condição de empregado. De modo que, rompido o contrato, a pessoa tem que desocupar. E também não pode descontar a moradia. A não ser, a lei ressalva isso, que o empregador dê a moradia para o empregado num outro local. Digamos que o empregador tem uma casa numa rua de trás, uma pequena casa, um casebre, ou seja assim, e resolva dizer, olha, você tem família, vai morar lá, custa, sei lá, R$200 o aluguel, né, eu vou descontar aqui da sua remuneração, se for combinado. Então, essa moradia que é fora pode descontar, mas aquela que é dentro dos domínios da residência do empregador, doméstico, não pode. A lei também prevê a possibilidade de pagar vale-transporte em dinheiro, o que não existe para os empregados urbanos. No caso do doméstico, é permitido pagar em dinheiro, com aquela possibilidade
possibilidade de descontar os tais 6% do salário do empregado e paga antecipadamente. O fundo de garantia, como eu disse, só pelo próprio texto da lei, que está em via de ser aprovada, só será exigível após a edição do regulamento, porque a lei está dizendo que será feito um regulamento. Então, ela aprovada ainda não é a obrigação de pagar. Ela diz claramente que a exigência do fundo de garantia só se verificará após a edição do regulamento pelo órgão administrador. O fundo de garantia, como todos sabem, será de 8%, que é o que é hoje para o trabalhador urbano, mas a lei está obrigando o empregador doméstico, por esse texto, a recolher os 3,2%, que é os 40% de multa fundiária, e aí, no caso, os 40% está sendo apontado sobre os 8%, que dá 3,2% do salário, mês a mês. Então, o empregador, junto com o fundo de garantia, ele recolhe também mais 3,2% de multa, para evitar que na dispensa ele tenha que se onerar com 40% e inviabilizar a rescisão ou até prejudicar o empregado doméstico. Então, ele tem que fazer isso mês a mês. Aí vocês, obviamente, vão perguntar, mas e se o empregado pedir demissão? A lei diz, no seu texto, esse projeto de lei diz que esses 3,2% serão depositados, mas não ficarão com os 8%, ficarão numa outra conta separada. E se o empregado pedir dispensa ou tomar a iniciativa da rescisão, os 3,2%, o acumulado dele é liberado para o patrão. Tá certo? E, da mesma forma, se o empregado doméstico for demitido por justa causa, também o patrão retira. O que me pareceu uma coisa um pouco perigosa, porque às vezes o patrão pode estar precisando desses 40% e fala, vou dar uma justa causa do meu empregado para pegar ele de volta. Mas, não, de qualquer maneira, o que a lei diz é isso, né? Também a lei disciplina, repete a regra do trabalhador urbano para o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Ele dá 3 dias por ano completos de serviço, além dos 30 que todos têm direito, e limita a 60 dias de acréscimo. Quer dizer, no total, o empregado doméstico que trabalha muitos anos, há 20 anos, vai ter 90 dias de aviso prévio. E autoriza que, neste período de 30 dias, o empregado possa ter a redução de 2 horas por dia para fins de procurar outra ocupação, quando a iniciativa for do empregador, ou então 7 dias de ausência no final do período, uma semana. Pode ser uma coisa ou outra. O seguro-desemprego será de 1 salário mínimo por mês pelo período máximo de 3 meses. Quer dizer, não é a mesma regra do trabalhador urbano. E também a lei, o texto também está trazendo aquelas hipóteses de dispensa por justa causa do artigo 482 da CLT e do 483, que são as hipóteses de justa causa patronal e justa causa do empregado, para o seu bojo, mas com algumas pequenas alterações. Então, por exemplo, está criando a hipótese de justa causa do empregado doméstico que maltratar criança, idoso, pessoa doente ou sob seus cuidados, como uma das hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. Também revelar intimidades da família, que é uma adaptação que a lei faz para uma relação de doméstico. E no campo da justa causa do empregador, a mesma coisa. Exigir esforço superior ao razoável, né, restringir os direitos que estão no contrato, maus tratos, ofensas, etc, etc. Então, é um rol extenso que, basicamente, repete o artigo 482 da CLT e 483 com algumas nuances específicas do doméstico. A lei também traz uma outra coisa que a Constituição já previu, que era a simplificação. Ela cria o simples doméstico. E o simples doméstico, os ministérios da Previdência, da Receita
que é da Fazenda, e o Ministério do Trabalho vão criar um site específico para o empregador doméstico fazer lá o registro da sua condição de empregador doméstico e também registrar as movimentações com o seu empregado. E nesse site o empregador doméstico vai imprimir a guia, vai informar o salário, a remuneração do empregado e vai imprimir uma guia única, onde terá de 8% a 11% de contribuição do empregado de INSS, a contribuição do empregado. 8% para quem ganha até um salário mínimo, tem uma escala que o INSS divulga, até 900 e pouco já passa para 10, e assim, depois 1.000 e pouco passa para 11. Então, o sistema já vai fazer o cálculo. Se você botou lá R$2.000, ele vai tirar 11% para o INSS, que é do empregado. Se você colocar um salário de tempo parcial de R$600, ele vai tirar 8%. E reduz a contribuição previdenciária patronal, que hoje é de 12%, para 8%. Também nesse percentual, o sistema vai calcular 0,8% de custeio de acidentes, para proteger o empregado. Nessa mesma guia, também o sistema vai apontar os 8% de FGTS para ser recolhido pelo empregador e os 3,2% para a multa de dispensa imotivada. E se feito tudo isso, o empregado doméstico ainda estiver sujeito a imposto de renda, porque tem um salário maior, o sistema também já aponta ali a retenção de imposto de renda e ele faz o recolhimento de uma vez só, de uma maneira simplificada. Mas a lei diz claramente que a obrigação de descontar e recolher é do empregador, é uma obrigação tributária acessória e ele é que vai responder pelas eventuais multas, etc., se não fizer a sua parte. Então isso também será uma iniciativa importante, porque facilitará a vida de quem quer se colocar em dia com a lei, no caso do doméstico. E como se sabe que existe um grau de informalidade muito grande nesse setor, a lei também quis se preocupar em dar uma chance para regularizar a situação de quem está, que não está registrando o seu empregado, que não está recolhendo, ou quem está em atraso. Então a lei está criando também um programa de recuperação previdenciária do empregador doméstico, que eles chamam de REDOM na lei. Esse REDOM diz basicamente que permite o parcelamento dos débitos, de todos os débitos, desde 80 para cá, se eu não me engano, 80, em nome do empregador e do empregado, né? Inclusive se já estiver inscrito na dívida ativa, isso é uma dica boa para os advogados, que tem execução, tem ação trabalhista em andamento de doméstico, não é? E sem multas, quer dizer, a possibilidade de recolher sem multas, e com 60% apenas dos juros, e mais os encargos legais e advocatícios, se houver, se for alguma coisa que está na fase de cobrança judicial, etc., né? Em até 120 vezes. Agora, a prestação não poderá ser inferior a R$100 por mês. Agora, também, para se beneficiar desse programa, o empregador deve correr, assim que a lei for aprovada, e fazer o seu pedido dentro dos 120 dias posteriores à entrada em vigor da lei. Então, quem tiver alguma pessoa que quer regularizar a situação de uma doméstica, está lá 10 anos sem registro, registra, vai lá, faz a conta, parcela, e a pessoa fica protegida para se aposentar. Às vezes é uma pessoa que está com problemas de saúde, e realmente aquilo para ela é muito importante. Enfim, fazer um esforço e regularizar. Às vezes é uma pessoa que está dependendo daquilo para se aposentar. Entendeu? Então é um momento que a lei vai dar para que as pessoas, que as famílias, que os empregados domésticos possam regularizar a sua situação e assim entrar na malha da proteção da Seguridade Social. Isso eu achei importante dizer, porque como a lei está aí em discussão, quando for aprovada, obviamente, o Jornal Nacional vai dizer, a Folha, o Estadão, todo mundo vai ficar sabendo, então já sabe que tem um prazo para fazer isso. E aí convém, vai lá no Dr. Google, né? Não quer consultar o advogado, primeiro consulta o Dr. Google, né? Depois vai com a consulta no advogado. Ó, doutor, está aqui. Né? O Dr. Google responde tudo, né?
Eu fui no médico outro dia, ele falou um monte de coisa para mim, ele falou assim, se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor lá no Dr. Google. Falei. Bom, interessante e importante dizer o seguinte, que neste refinanciamento aí da dívida dos empregadores domésticos, se houver 3 meses de atraso após a comunicação, porque o órgão provavelmente vai emitir uma carta, provavelmente para o endereço que a pessoa indicou lá e tal, será feita a rescisão do parcelamento. E serão restabelecidos os valores originais, apenas podendo descontar o que pagou, né, sem nenhum outro benefício. Né? Que também, ao fazer esse parcelamento, é uma confissão irrevogável de débito, né, e ali você está aceitando, depois não vem dizer que não era bem isso, não sei o que. Então pensa bem antes de fazer, avalia, faz as contas, vê o que deve mesmo, o que não deve, antes de confessar aquilo que está ali, porque fica valendo. Né? E cria a obrigação do empregador guardar os documentos enquanto não prescreverem as obrigações. E aí cada obrigação vai ter um critério aí, se for previdenciária, se for isso, se for aquilo. Né? A lei também introduz a questão da prescrição, que houve uma discussão muito longa aí sobre isso na jurisprudência. Qual era o prazo que o doméstico tinha para reclamar, qual era o prazo para abrir a ação, no fim, muitos interpretavam que era o mesmo de todos os trabalhadores, mas agora a lei vem de 5 anos mesmo, igual para todo mundo, e até o limite de 2 após a extinção do contrato para abrir a ação. A lei também estabelece que a fiscalização das relações entre empregador doméstico e empregado é do Ministério do Trabalho, como está na CLT, o que vai criar aí um conflito de normas, porque tem a inviolabilidade do lar, como é que um fiscal vai entrar na casa de alguém e tal, enfim, eu acho que só mediante alguma denúncia de alguma prática de risco para o empregado, ou uma notificação prévia, então, mas de qualquer maneira é importante dizer que a lei está dizendo que é o mesmo critério. Que às vezes a pessoa mora num prédio e tem um fiscal lá do Ministério do Trabalho, um auditor, né? Fala, vou fiscalizar, chora aí, é uma represália, tá? Mas a lei também, isso é importante, ela isenta o empregador doméstico e o empregado doméstico do imposto sindical. Contribuição sindical, aquela que é um dia de trabalho por ano de serviço dos trabalhadores urbanos, e no caso dos empregadores, em regra, está vinculado ao contrato social, ao capital social, no caso dos domésticos não tem essa obrigação, o que é bom porque retira dessa burocracia a relação do doméstico, né? E a lei também está revogando o inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.009/90, que é aquela que diz que, no caso de débitos trabalhistas decorrentes de relação de emprego doméstico, não há proteção do bem de família. Já houve casos de famílias que perderam sua casa porque não pagaram sua empregada doméstica. Então isso criou aí uma angústia aí nos empregadores domésticos e tudo. Geralmente a pessoa que está, às vezes, até aposentada, às vezes doente, e uma relação informal até que ela não formalizou e tudo, e aí sofre uma ação, o imóvel vai a leilão e ela fica na rua da amargura. Então isso aí o legislador está entendendo que tem que tirar essa proteção e botar o doméstico na vala comum dos demais trabalhadores. Há quem ache justo, há quem ache injusto, mas é o que a lei está dizendo, né, o texto está dizendo. O salário família hoje é, para quem ganha até 646,55, eu acho que não há ninguém nessa faixa, porque o salário mínimo é maior. O salário família é para crianças até de 0 a 14 anos, é R$ 33,16. Para quem ganha acima de 646,56 até 971, o salário família por criança, por filho menor, é de R$ 23,36. Isso também está no site da Previdência, eles atualizam periodicamente isso, alteram. E quem ganha acima dessa faixa não tem direito ao salário família. E, finalmente, a homologação. A lei não obriga, não condiciona, não exige que a rescisão de contrato seja homologada nem no Ministério do Trabalho, nem no sindicato. E essa homologação, essa convenção coletiva que foi assinada agora entre os domésticos aí da Grande São Paulo e os patrões, e o sindicato dos patrões, eles dizem lá, para contratos de trabalho inferior a 1 ano, recomenda-se homologar no sindicato. E para
contratos de trabalho com mais de um ano, a homologação terá que ser feita no sindicato. Eu acho questionável, né, porque a lei não cria essa obrigação. Se você quer, defere o imposto sindical para os patrões, os sindicatos e patrões de empregado e tal. Mas eu trouxe essa portaria 1621 de 2010, que aprovou os novos modelos de termo de gestão de contrato de trabalho que são usados atualmente pelas empresas, e tem um item que diz que o modelo de rescisão de contrato de trabalho adotado para as empresas também deve ser adotado para os empregadores domésticos. Só isso que diz. Não diz que tem que homologar lá nem nada. Então, eu caminho aqui para finalizar essa apresentação com essas considerações sobre a lei que está em andamento e que deve ser aprovada sem grandes alterações, talvez até como esse texto mesmo. E todos vamos aguardar que algumas questões que não foram previstas na lei também serão aclaradas pela própria jurisprudência. Mas apenas para dizer que, finalmente, é possível que numa situação ou outra o juiz utilize a analogia, os princípios gerais do direito, né, e aplique até alguns dispositivos da CLT, mesmo havendo expressa previsão de que ela não se aplica aos domésticos, numa relação entre empregador e empregado doméstico. Recentemente eu vi uma decisão onde o juiz determinava que a empresa pagasse a multa do artigo, que o empregador doméstico pagasse a multa do artigo 477 da CLT de um salário, que é uma multa que está na CLT para os empregadores urbanos, ou os empregadores em geral, né? Porque ele entendia que se o empregado doméstico tem direito a receber as suas verbas rescisórias, há que ter um prazo. E como não há nenhum prazo positivado especificamente para o doméstico, ele pegou por analogia o 477 da CLT. De modo que, por exemplo, no regime de prontidão que está na CLT, ou no trabalho penoso, ou qualquer coisa do tipo, o juiz possa, mercê das ponderações de um advogado, por exemplo, recorrer a um dispositivo como esse para aplicar ao doméstico na ausência de uma outra previsão legal. De modo que o fato de não ter previsão de tudo na lei não quer dizer que o direito não possa ser eventualmente reconhecido.